O Enigma de Outro Mundo foi lançado há 42 anos esta semana. Considerado o auge do cinema de ficção científica e terror, bem como um dos maiores filmes de John Carpenter, a história de como chegou às telas é tão ultrajante quanto a criatura do título. O desenvolvimento do filme começou em meados dos anos 70, quando os produtores David Foster e Lawrence Turman quiseram adaptar a novela Who Goes There?, que foi adaptado em The Thing from Another World, de 1951. A Universal comprou os direitos de produção de Foster e Turman. A escolha de Turman e Foster como diretor foi John Carpenter. O estúdio disse não, pois já tinha Tobe Hooper sob contrato. Tobe Hooper dirigiu O Massacre da Serra Elétrica em 1974, assim como o sucesso anterior no terror. O roteiro de Hooper era uma comédia de terror. Turman disse, teria sido um dos piores filmes já feitos. O estúdio cedeu e optou por Bill Lancaster como escritor e John Carpenter como diretor. Carpenter adorou The Thing from Another World, de Christian N.Y.B.Y., e foi bem aceito. Alguns grandes nomes foram discutidos para interpretar o personagem principal R.J. MacReady. Bill Lancaster escreveu o roteiro pensando em Harrison Ford e Clint Eastwood como MacReady. E Nick Nolte e Jeff Bridges não quiseram. Carpenter voltou-se para seu amigo Kurt Russell. Eles haviam trabalhado juntos um ano antes em Fuga de Nova York e também no filme de TV de Carpenter, Elvis. Com base nessas performances, o estúdio foi facilmente convencido a contratá-lo como MacReady. Russell somou ao personagem. Ele dava uma tragada no cigarro antes de Carpenter gritar ação para tornar sua respiração visível. E filmando a cena do helicóptero, o piloto passou os controles para Russell. Se você observar, poderá ver o helicóptero balançar quando Russell assume o controle. Havia uma história de fundo para MacReady. Ele era um ex-piloto de helicóptero do Vietnã envolvido em uma tragédia durante a guerra, que o deixou envergonhado e desonrado. Por causa disso ele sofre de transtorno pós-traumático, alcoolismo e insônia. Isso explica o fato de beber o uísque da garrafa. Thomas G. White joga Windows, assim chamado porque usa óculos escuros quase permanentemente. White apareceu durante os ensaios usando os óculos e disse: "Quero que todos me chamem de Windows de agora em diante." Carpenter concordou e eles mudaram o nome. Uma das primeiras cenas mostra MacReady jogando xadrez no computador. O computador foi dublado pela atriz Adrienne Barbeau, que era esposa de John Carpenter na época. O cachorro do primeiro ato foi interpretado por um Wolfdog chamado Jed. Nascido em 1977, O Enigma do Outro Mundo foi o primeiro filme de Jed, e ele apareceu na série White Fang. Bill Lancaster era filho de Burt Lancaster, uma estrela de Hollywood na década de 1950. Dizem que Lancaster se inspirou na epidemia de AIDS e também no comunismo e no macartismo. A ideia de que qualquer um pode se tornar o inimigo, um inimigo interior. O supervisor de efeitos especiais foi Rob Bottin, de 23 anos, que trabalhou com Carpenter em The Fog. Foi Bottin quem sugeriu que The Thing deveria ser parecido com qualquer coisa. Carpenter disse que suas ideias eram muito estranhas e o fez trabalhar com Mike Ploug nos conceitos. Bottin passou por momentos estressantes com a cena do desfibrilador. Durante as filmagens, Carpenter disse que queria chamas reais em volta da cena. Como resultado, o modelo que Bottin construiu pegou fogo. Demorou 4 meses para construir o primeiro e eles tiveram que construir um substituto em uma semana. Bottin disse mais tarde que mal parou de trabalhar, o que cobrou seu preço. Ele trabalhava 22 horas por dia, adoeceu e foi hospitalizado com exaustão grave, pneumonia dupla e úlcera hemorrágica. Ele também sofria de pesadelos com as criaturas que estava criando. A sequência do canil foi supervisionada pela lenda dos efeitos Stan Winston. Bottin tinha acabado de trabalhar no filme de lobisomem The Howling e disse: "Se eu tiver que fazer outro cachorro mecânico fedorento, vou enlouquecer." Eu não me importava se era uma mutação ou se estava em um skate. Chega de cachorros! O cachorro da sequência era uma marionete e o momento em que os tentáculos disparam foi feito com fotografia reversa. Para captar o som dos cachorros latindo freneticamente, o designer de som Colin Mowat colocou animais de rua em sua casa e caminhou pelo lado de fora batendo nas janelas. A primeira escolha de compositor de Carpenter foi Jerry Goldsmith.
Quando ele faleceu, o estúdio sugeriu a lenda do spaghetti western, Ennio Morricone. Carpenter voou para Roma para encontrar Morricone, que disse: John ouviu algumas peças que eu escrevi, disse em menos notas e depois saiu. O filme se passa no Polo Sul, mas foi filmado em Los Angeles e na Colômbia Britânica. Portanto, os cenários e palcos foram refrigerados até 4 graus Celsius, quando na verdade estavam cerca de 40 graus lá fora. Portanto, qualquer cena em que podemos ver a respiração dos atores na tela é real. O título de abertura de O Enigma de Outro Mundo é uma versão adaptada do título do original de 1951. O efeito foi feito colocando o logotipo atrás de um tanque cheio de fumaça coberto por um saco plástico. A bolsa foi acesa, criando o efeito do título queimando na tela. O filme começa com um cachorro sendo baleado por 2 noruegueses em um helicóptero. Se você conhece norueguês, há um spoiler quando o cientista grita "Deu fora daí". Isso não é um cachorro, é algum tipo de coisa. É uma imitação de cachorro, não é real. Afastem-se, seus idiotas. Vemos o cachorro entrar no quarto de alguém, e provavelmente foi assim que os cientistas foram infectados. Não sabemos de quem é o quarto porque só vemos uma silhueta na parede. Para manter a identidade do personagem oculta, Carpenter usou um extra para projetar a sombra. A cena não estava no roteiro. Para ter certeza de que o editor Todd Ramsay entendeu o filme, Carpenter pediu a Ramsay que explicasse a patologia de Delfim. Ramsay lutou para que Carpenter acrescentasse a cena para deixar claro como o Delfim absorve uma forma de vida. A sequência do desfibrilador é inesquecível. Para conseguir o efeito de arrancar os braços de Copper, eles fizeram um amputado da vida real usar uma máscara do ator Richard Dessart. Eles ensanguentaram seus braços amputados e é isso que aparece no filme. Uma das cenas mais populares é o exame de sangue. O sangue saltitante era uma peça longa que incluía uma mão falsa. 2 tiros antes do sangue saltar cortamos da mão de Kurt Russell para a mão falsa e assim nos acostumamos com a mão falsa. O final da cena, Mac e Ed soltam um lança-chamas. No dia seguinte, Russell chegou coberto de bandagens e disse a Carpenter: "Fui queimado. Não consigo terminar a cena." Carpenter ficou perturbado, mas Russell arrancou as bandagens e disse a Ali. O clímax do filme mostra Macready enfrentando a criatura em um confronto final. Carpenter brincou com a ideia de usar animação stop-motion para mostrar Delfim emergindo do solo. Carpenter criou alguns testes de stop-motion e decidiu não usá-los extensivamente. Carpenter e Bottin optaram por um boneco animatrônico. Foi necessária uma equipe de 50 técnicos para operar o boneco. Bottin se arrependeu mais tarde, dizendo que seu tempo acabou e poderia ter feito algo melhor. O diretor de fotografia de Carpenter foi Dean Cundey. Eles usaram uma paleta de cores suaves e uma câmera em constante movimento para criar ótimas imagens. As explosões no clímax foram reais, e no momento em que Macready lança a dinamite, criou uma explosão muito maior do que Kurt Russell esperava. Você pode ver Russell ao lado se protegendo da explosão. O final do filme foi teorizado há anos. Carpenter queria um final ambíguo e foi Kurt Russell quem teve a ideia dos 2 homens se encarando. Bill Lancaster escreveu 2 finais. Um terminou com Macready e Shield se transformando em Delfim. O outro terminou com Macready e Shield sendo resgatados por um helicóptero de resgate e Macready dizendo: "Qual o caminho para uma refeição quente?" Uma teoria gira em torno da garrafa de uísque que Macready dá a Shields. Macready lançou coquetéis Molotov antes, e diz que esta garrafa está cheia de gasolina, não de uísque. Shields bebe e, por ser Delfim, não percebe a diferença. E, em uma convenção de terror em 2008, perguntaram a Keith David, Shields, se ele sabia quem, no final, era Delfim. Ele disse: "Bem, não sei quanto a Kurt, mas com certeza não fui eu." O Enigma de Outro Mundo foi um grande fracasso em seu lançamento em 1982. Com um orçamento de produção de 15 milhões de dólares, Delfim arrecadou apenas 19,6 milhões de dólares. Os críticos também não gostaram muito do filme. O fracasso de Delfim foi atribuído ao ET, o extraterrestre.
Era um grande filme familiar sobre um alienígena amigável. Os comentaristas disseram que o público não estava procurando pelo horrível monstro assassino que Carpenter estava vendendo. Com o tempo, O Enigma de Outro Mundo cresceu em estatura e agora é considerado um clássico absoluto. Para finalizar, algumas ótimas fotos dos bastidores do set de The Thing.